Bom, caros amigos do Arquivo, hoje a minha convidada é uma jornalista que marcou a história da televisão em diversas emissoras, mas não só apenas porque ela participou, isso é importante, participar de coberturas importantes, mas foi a forma e o jeito que ela informa, que ela busca, que ela traz, não só com o seu conhecimento, mas sim com o seu talento e principalmente com a sua sagacidade de estar na hora certa, no momento certo e principalmente saber informar do melhor jeito possível. Não importa se é no Brasil, se é no exterior, se é uma cobertura local ou internacional, não importa. O talento dela está a serviço do jornalismo. Eleonora Pascoal, que prazer imenso falar com você. Obrigado por ter aceito o convite. A gente já conhecia a Eleonora pessoalmente, o amor de pessoa, e estou muito contente que você está aqui cedendo essa entrevista aqui para o Arquivo. Obrigado, Eleonora. Imagina, eu que agradeço aí o seu convite, você é um querido, e poder falar de jornalismo e contar algumas curiosidades é sempre gostoso. Não, e vamos nessa, vamos relembrar sua carreira, mas antes de tudo, Eleonora, como é que está hoje? Você freelancer, fazendo seu jornalismo, o que você tem feito hoje, de modo geral, na sua carreira? Bom, vamos lá. Eu faz 10 anos, esse mês, que eu me mudei para os Estados Unidos, só que, na realidade, eu fico na ponte aérea. Eu costumo dizer que eu estou morando na ponte aérea, né? Um pouco lá e um pouco no Brasil. Hoje eu estou no Brasil, mas tem o quê? Tem 5 dias que eu estou no Brasil, mais ou menos. Eu passei 15 dias lá. Eu fico assim, 15 dias, um mês, aí vou para outros lugares, porque, assim, eu estou para a televisão, para o jornalismo do Brasil, eu tenho feito freelancer. A gente tem mais um esquema informal, né, entre as emissoras, né, que os órgãos de imprensa que eu trabalho, que, tipo assim, quem ligar primeiro fica com o meu trabalho, né? Então, tipo, teve um acidente X, quem ligar primeiro fica. Vai ter o presidente vai para Orlando, o presidente vai para Washington, preciso de um jornalista lá. Quem ligar primeiro, fica. Então, eu tenho trabalhado assim, no que diz respeito ao trabalho de correspondente internacional. E eu tenho atendido não só pedidos de reportagem nos Estados Unidos, mas em vários outros países, inclusive para a África e Europa. E não só para televisão, eu tenho escrito também. Fora isso, eu não sei se eu te contei, mas eu sou especializada em prevenção e gerenciamento de crise e media training. E treinar as pessoas para falar. Então, isso tem demandado também que eu viaje muito para a África, para Portugal, para alguns países da África, né, tipo Gana, Angola, fui para Burkina Faso, fui para o Congo também, fui para Portugal, fui para Espanha, alguns países aqui da América Latina e lá nos Estados Unidos também, para fazer treinamento, treinar as pessoas para falar, mas principalmente para fazer prevenção e gerenciamento de crise, que é uma coisa muito gostosa de fazer. Então, estou trabalhando assim. Não, e tem trabalhado bastante ainda na ponte aérea Brasil-Estados Unidos. Agora, antes, eu vou separar por parte, que eu acho que é muito interessante a gente falar desses dois temas. Primeiro, a questão do jornalismo no mundo. Você está nos Estados Unidos, você conhece muito bem o jornalismo americano, das emissoras, enfim, de modo geral, e também de outros países. O que você pode falar da sua experiência dentro do jornalismo brasileiro e também assistindo ao jornalismo de fora, o jornalismo americano ou de qualquer outro país? Como é que você vê? Qual que é a diferença mais gritante entre o jornalismo brasileiro ou americano ou de qualquer outro país? E se a gente, nós brasileiros, estamos muito bem, assim, digamos, com o nosso trabalho, a gente evoluiu. Como é que você vê? Como é que você traça esse paralelo entre esses dois jornalismos? Olha, são jornalismos com características extremamente diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil, nós
priorizamos e valorizamos muito a imagem. Muitas vezes o repórter nem aparece, ele faz em off e você valoriza muito a imagem. O jornalismo americano, ele já valoriza mais o profissional. Então, o jornalista, ele aparece mais na reportagem. Então, por exemplo, você tem um furacão. Então, eles colocam vários jornalistas na rua e a imagem sempre está centrada, sempre começa no jornalista. A não ser que seja, assim, um evento muito diferenciado. Mas, no dia a dia, é sempre o profissional que aparece primeiro. Eles chamam sempre o profissional primeiro. Aqui no Brasil, e eu gosto mais, nós trabalhamos mais a imagem. O texto trabalhado junto com a imagem. E o profissional, ele aparece, no caso da televisão, ele aparece em algum determinado momento dessa reportagem. Entendeu? Então, para mim, essa é uma grande diferença. Uma outra diferença é tipo assim, como é que eu falo? Algumas emissoras de televisão, alguns jornais, algumas revistas, elas são declaradamente deste ou daquele partido político. Aqui no Brasil, eles não declaram, assim, a maior parte não declara, não declara, como é que eu falo? Não é ao vivo, não declara escancaradamente eu sou desse partido ou daquele partido. Lá não. Lá a gente viu agora, principalmente agora com o Trump, que é presidente, que tem emissoras que se declaram republicanas e outras que se declaram democratas. E aqui no Brasil não acontece isso. Mas eu acho que, em termos técnicos de jornalismo, de televisão, é mais essa coisa, eu vejo mais isso, de chamar mais o repórter lá nos Estados Unidos e do repórter estar sempre dentro da cena. Aqui no Brasil, a gente tem o repórter dentro da cena mais nesses programas policiais, que ele está mais dentro da cena porque como fala, desculpa, me foge algumas palavras, mas tipo plano e sequência, é essa palavra. Os jornalísticos que tratam de temas policiais, o repórter ele trabalha mais plano e sequência. Os jornais normais, como o Jornal Nacional, Jornal da Band, Jornal da Record, aí as reportagens elas são mais trabalhadas em cima da imagem e não da imagem do jornalista. E lá não. Lá é mais em cima da imagem do jornalista. Pelo menos essa é a minha percepção. É interessante até formar uma questão, até falar, porque nos Estados Unidos os telejornais locais têm uma força muito grande, talvez muito. Até igual com os jornais de rede, como a ABC News, enfim, a CBS Evening News, que são os jornais nacionais de lá, vamos dizer assim. Sim, sim. Comparado, você que fez por muitos anos aqui no Brasil, reportagens e coberturas dentro de telejornais regionais. É claro que hoje em dia mudou muito a linguagem no Brasil, mas ela ainda segue não tão diferente, talvez, das reportagens antigas. Aqui no Brasil, você vendo, por exemplo, como você já trabalhou no SPTV, SPJ, enfim, você acredita que a gente conseguiu chegar próximo à importância do telejornalismo regional, como nos Estados Unidos? Sim, o jornal regional aqui, não só o jornal televisão, mas o jornal rádio, o jornal impresso, ele tem um peso muito forte na região, na comunidade, sim, com certeza, com certeza. Nesse ponto, o jornalismo do Brasil, ele é muito forte nas regiões, enfim, nas cidades, com certeza. Tão forte quanto lá nos Estados Unidos. E agora, indo pelo ponto da questão da comunicação, né, que você disse que trabalha, da questão de também gerenciamento de crise, enquanto as pessoas, os profissionais têm que falar. Antigamente, um profissional, um assessor de imprensa, sei lá, um CEO, vamos dizer assim, falava na televisão e havia apenas aquele veículo que era uma rádio, TV ou jornal. Agora não. Agora, tudo conectado e tudo muito mais rápido, né? O que você nota? Quais são as principais dificuldades que essas pessoas têm
no momento de crise é, de fato, se comunicar, falar a forma correta ou falar a forma correta nos veículos de verdade, vamos dizer assim, na internet, os ruídos que tem? Bom, é assim, olha, a gente tem que ver que hoje a língua portuguesa ela está sendo muito mal usada. Você vê pessoas que ocupam cargos, vamos dizer assim, cargos muito importantes no país, falando errado, usando a língua portuguesa de forma errada. E não é o coloquial, é o errado. Erros todos nós cometemos. Eu cometo, você comete, mas existem erros que doem no ouvido. Tipo, um fulano falar assim, há 15 anos atrás, isso dói. Uma pessoa falar menos, isso dói, né? Então, eu vejo que a língua portuguesa, ela está sendo massacrada, e isso realmente dói. Tirando a parte da língua portuguesa, de saber falar a sua língua, saber falar o português, vamos para a parte do uso dentro de determinadas situações. As pessoas que me contratam, normalmente elas têm pânico de falar em público. Elas têm medo, não conseguem falar, acham que não vai dar conta. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho, não só um trabalho para que ela entenda como pensar, como organizar ideias, mas um trabalho para ela ter confiança nela mesma. Quando tem uma crise, o que a gente percebe que falta é uma preparação das pessoas para parar e pensar o que foi que aconteceu, por que aconteceu e o que eu faço agora. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, respondeu, porque na verdade é o seguinte, eu tenho visto a crise que está em São Paulo em questão da energia e tudo mais, e na verdade o confronto que alguns apresentadores têm com o representante da companhia X, por exemplo. E é um negócio assim que a gente nota que a pessoa, o representante, ele não pode gaguejar. E realmente ter um ponto, uma preparação, é o ponto principal, não apenas, né, Eleonora? É claro, o português ele é perfeito, ele tem que estar perfeito mesmo. Sim. Mas é a questão do imprevisto, de uma pergunta fora da rota, porque o jornalista, às vezes, não é previsível naquele ponto, né? O que você sente dessas pessoas, além dessa questão do medo de falar em público? O preparo, é a falta de preparo, porque você não pode esperar a crise chegar para você se preparar. É isso que eu costumo dizer para as pessoas que me contratam. Você tem que pensar antes. 99% das coisas que podem ser perguntadas para você, você consegue prever. Você sabe, por exemplo, no caso da energia elétrica, você sabe que a energia elétrica vai acabar em algum momento. Você sabe que os fenômenos naturais, as condições adversas da meteorologia, elas vão acontecer. Se vão acontecer, por que você já não se prepara para responder a isso? Né? Você não se prepara não só com a sua parte técnica de funcionários, de eletricistas, de viaturas nas ruas, mas se prepara também do ponto de vista de comunicação, porque é uma coisa que vai acontecer. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando entra a temporada de furacão, já tem todo um roteiro de crise preparado. Então, por exemplo, os pedágios já ficam liberados, dependendo do estágio em que o furacão está, né, de quanto o furacão já caminhou, você tem steps, que eles chamam, né, que tem que ser percorridos. Então, por exemplo, quando o furacão está muito perto, se você andar pelas estradas, você vai ver 50 caminhões, 60 caminhões numa estrada, mais 60 na outra, da Duke Energy, que seria a Enel de lá, né? Então, esses caminhões, eles já estão todos parados estrategicamente, esperando o pior acontecer. E a gente não fica praticamente nada sem energia elétrica e sem água. Por quê? Porque eles já sabem que vai acontecer, eles já sabem que vai dar problema. Então, eles já estão ali preparados. Então, eu costumo dizer para as pessoas que um preparo de crise é isso. Você tem que parar, respirar e pensar. O que pode acontecer de ruim aqui, no meu trabalho, no que eu estou fazendo?
né? Ah, eu tenho uma lanchonete. O que pode acontecer de ruim na minha lanchonete? O fulano pode entrar e escorregar na gordura que caiu no chão. O fulano pode brigar porque está faltando troco. O fulano pode brigar porque o negócio foi servido queimado. Então, se você sabe que isso é possível acontecer, você tem que se preparar. Ah, mas isso eu estou atraindo. O brasileiro tem mania de dizer assim, mas eu vou estar atraindo coisa ruim. Não, você vai estar se preparando para que a coisa ruim, quando ela chegar, ela seja desse tamanhinho e não deste tamanhão. É isso. É aquela questão, não é que você vai contratar um plano funerário que você vai morrer amanhã. Todos nós vamos morrer um dia. Isso é um fato, não tem como você lutar contra plano isso. Plano funerário, seguro de saúde, seguro de automóvel. Você não contrata porque você vai quebrar, porque você vai ficar doente ou porque você vai morrer. Você contrata para se prevenir para quando aquilo acontecer. E as pessoas, você vai ao médico fazer check-up, não para procurar doença, é para que se tiver alguma coisa, você já trata no começo e já resolve. Mas eu percebo que o brasileiro não tem essa mentalidade de ver a coisa antes. Ele espera acontecer porque ele acha que nunca vai acontecer. Sim. E é interessante isso, porque a sua profissão jornalista, muitas vezes na sua carreira, e de tantos jornalistas, você é pega de surpresa, com um fato, com uma cobertura, com qualquer coisa. E aí, por exemplo, para você, Leonora, que você realmente trabalha com esses dois pontos. Agora, para você, que você está, por exemplo, em casa de boa, acontece um fato, você tem que estar lá agora, tal. Como é que é para dentro da sua mente, tanto física e mentalmente, vamos dizer assim, você se prepara para uma cobertura, sai correndo, você tem que estar ali. Como é que é para você isso do nada? Não é que é uma eleição, é um fato do nada. Como é que você se planeja? Como é que é para você isso? Bom, se for para contar segredo, não precisa contar, aí faz um livro. Não tem segredo, não tem segredo. É assim, como jornalista, eu procuro ler a respeito de tudo, procuro estar sempre muito bem informada sobre tudo. Então, se você quer ser um bom jornalista, você não pode deixar nunca de ler. E agora, com internet, com inteligência artificial, é muito mais gostoso. Por quê? Porque, tipo assim, às vezes eu estou descansando, mas o meu descansando é estar lendo, né? Então, eu começo a falar com a inteligência artificial, é uma conversa. Outro dia eu estava conversando a respeito foi de lagosta, né? Eu vi um programa na televisão, um camarada falando de lagosta com morango. Coisa besta, né? Mas aí eu fui perguntar para ele, lagosta com morango combina? Quais são as formas de comparar? Aí ele pega e fala assim, combina, ó, dá para fazer assim. Aí eu digo, e se eu fizer assim? E se eu misturar assim? Sabe, tudo isso para dizer para você, por exemplo, acidente de avião. Eu adoro ler sobre aviação. Tem um site chamado Aerolim, eu sou fissurada, eu leio tudo, sabe? Então, tipo assim, quando você gosta, são coisas do dia a dia. Acidente de avião acontece a todo instante. Então, por que eu não posso estar preparada? Por que eu não posso ficar lendo a respeito? Então, se hoje eu tiver que sair correndo para um acidente de avião, eu estou preparada para isso. Por quê? Porque é uma coisa que eu estou sempre lendo. Eu fui fazer uma vez um incêndio na favela de Heliópolis. Aí eu já tinha conhecimento a respeito de amianto, eu tinha conhecimento a respeito de algumas técnicas dos bombeiros. Por quê? Porque ao longo da minha carreira eu vou lendo, você vai lendo e vai armazenando. Quando começaram a falar de terras raras, graças a Deus eu tenho boa memória. Então, quando começaram a falar de terras raras, eu fui lembrar de um professor de geografia que eu tive há zilhões de anos no fundamental, que falava muito de terras raras, de areia monazítica. Eu fui buscar lá, olha, para ser sincera, eu costumo brincar que de tudo que eu aprendi na minha vida, que às vezes a gente vai para a escola e fala assim, para que eu tenho que aprender isso? Eu não vou usar isso para nada, né? A única coisa que eu não consegui achar utilidade até hoje foi para logaritmo. O resto que eu aprendi na minha vida, olha,
quase, eu diria que 99% teve utilidade ao longo da minha vida. E uma coisa interessante também, como você falou, dessa questão não só da leitura, da questão do conhecimento, que é fundamental para o jornalista, às vezes você tem que ser especialista de tudo, não tem jeito, é a questão, assim, eu já ouvi de jornalistas que eles falam que aprenderam, eu entrevistei o César Galvão, e ele falou para mim que das coberturas mais simples do dia a dia foi da onde ele tirou muito mais coisa também. Isso para você se encaixa também das coberturas mais prosaicas, assim, você conseguiu tirar bastante coisa? Sim. Olha, uma vez me pediram uma reportagem sobre uma árvore, uma figueira que tem na Avenida Santo Amaro, que vai de um lado ao outro da pista. Hoje ela está enorme. Aí a editora-chefe, a Viviane Demarco, ela falou assim: puxa, tem uma figueira na Avenida Santo Amaro, ela está bem no centro da avenida, no canteiro do meio, separando as duas pistas. E a copa dela vai de um lado ao outro da avenida. Será que a gente não conseguia fazer uma reportagem, uma matéria para falar dessa árvore? Olha, foi uma das matérias mais bonitas que eu já fiz. Era uma árvore e eu. Entendeu? Então, tipo assim, você vai fazer um buraco de rua, não existe matéria ruim. A primeira coisa que... Outro dia eu estava até comentando com o meu filho e comentando com um rapaz que trabalha na Bandeirantes, o Thales. E o Thales falou assim, poxa, a Eleonora nunca disse não vou para uma reportagem. Eu disse, não, eu nunca disse. Sabe por quê? Porque sempre dá para fazer alguma coisa. E se não der, você vai dizer, eu fui lá e tentei. Não deu por causa disso e disso. Mas sempre dá. Alguma coisa você sempre tira. Entende? Então, é só você ir com um olhar crítico. Eu digo para o meu filho, não basta olhar, você tem que enxergar. Isso é uma coisa que eu sempre falei para ele. E que eu uso na minha vida. Sabe aquela coisa de fechar o olho e dizer assim, fala o que você está vendo, tá, o que estava, a pessoa que está lá atrás está com qual roupa. Eu sempre brinquei disso com meu filho. E eu faço isso comigo. Porque você precisa enxergar, você precisa chegar num lugar e enxergar. Eu vou contar uma coisa curiosa para você. Quando teve o acidente com o Eduardo Campos, lá no litoral, estava todo mundo ali naquele miolo onde tinha acontecido o acidente, tentando mostrar alguma coisa, tal, né? Aí eu saí com o meu cinegrafista e comecei a rodear o lugar. Comecei a olhar. Aí eu olhei uma casa, eu falei assim, essa casa, ela deve estar no fundo, o fundo dela deve dar para o local do acidente. Aí fui lá bater. Aí o homem falou assim, ó, tem que subir no telhado, mas dá para ver. Eu falei, você deixava eu subir, você deixava eu entrar? Ele falou, se você se machucar é problema seu. Eu falei, não tem problema, só quero entrar com o meu cinegrafista para dar uma olhada. Aí a gente entrou, eu consegui mostrar com imagens privilegiadas do local onde os bombeiros estavam trabalhando. Aí eu fui bem malandrinha, digamos assim, porque depois que eu fiz tudo que eu tinha para fazer, ninguém tinha percebido que eu estava ali. Mas depois que a gente gravou tudo, fez tudo que era possível fazer, eu fiz assim, ei, pro bombeiro, né? O que é aquilo ali? O camarada olhou assim para cima e falou assim, o que você está fazendo aí? Aí eu falei assim, não, olhando, não pode, eu vou ter que sair. E a gente saiu e eles foram lá e bloquearam a entrada, ninguém mais podia entrar. Entendeu? Então, tipo assim, você tem que buscar. E é o ponto de você ter a sagacidade também, né, Eleonora? É uma questão de você ouvir e olhar em tudo o ponto, você não descarta. O jornalista ele não pode descartar nada. Do mais bobo ao mais importante. Exatamente. É a mesma coisa quando uma empresa tem crise. Você tem que parar e olhar o que foi que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, quem estava envolvido, quais são os resultados, por onde eu preciso começar, entendeu? É olhar. As pessoas, elas esquecem de enxergar as coisas. De olhar e enxergar, né?
E agora, indo por um ponto, a gente não está seguindo aqui uma linha cronológica, né? Eu até queria, vendo você falando essa questão toda, você em São Paulo cobriu muito, talvez tenha visitado toda a cidade de São Paulo, né? Em várias reportagens que você fez, né? Qual o ponto que você vê de mais importante e talvez mais cansativo ou tenso, não sei, de uma cobertura de uma grande cidade como São Paulo, por exemplo? O que ficou para você? Cansa, enche o saco ou não? Ou é algo que vai no ritmo mesmo? É interessante? Ou tanto faz, tanto fez? Olha, eu gosto tanto do que eu faço, eu gosto tanto da minha profissão, eu sou tão apaixonada que para mim não cansa. Eu nunca me cansei de trabalhar em São Paulo, nunca me cansei de mostrar as coisas da cidade, seja de carro, seja de helicóptero. Não cansa, não cansa. É prazeroso, para mim é prazeroso. E outra coisa também interessante que eu vejo que muita gente fala com você, acho que não pergunta sobre isso, que agora você falou dessa questão do trabalho, você é independente, você trabalha para vários veículos, enfim. Quando você saiu da TV Globo, você sai numa época que não era comum uma repórter do seu calibre, que era conhecida nacionalmente, sair da emissora, né? Hoje em dia é normal. Hoje em dia não é mais um choque que o fulano, o repórter, apresentador, artista sai. Como é que foi para você naquela época sair de uma emissora como a Globo, enfim, com o tamanho da TV Globo e ir para a Record, e aí desbravar outros veículos? Como é que foi isso para você numa época que eu acho que a molecada hoje em dia talvez não tenha consciência disso? Era um choque quando alguém da Globo saía, seja pedindo ou sendo demitido. Era um choque, as pessoas falavam, pô, fulano saiu. Não é que nem hoje em dia. Como é que foi para você isso? Foi tranquilo. Eu sempre fui um pouco aventureira, né? Então, foi tranquilo, foi ser aventureira. Sair da TV Globo foi normal, foi em busca de novos caminhos, de novos horizontes, né? Por esse mesmo motivo eu saí da Record, eu fiquei 2 ou 3 meses no SBT, no núcleo de gerenciamento de conteúdo de programa. Aí, quando estava para eu assinar contrato com o SBT, eu resolvi ir para a TV Bandeirantes, porque tinha uma proposta de fazer umas coisas diferentes, umas coisas mais legais. Quer dizer, eu não nasci para ficar parada no mesmo lugar, eu nasci para ir para desafio, para buscar coisas. Do mesmo jeito foi quando eu resolvi sair da televisão e ir para os Estados Unidos. Eu botei a viola no saco e falei, vamos, entendeu? Então, faz parte, é o rumo da pessoa. É interessante isso, né? Porque muita gente acha que não sobrevive fora da Globo, né, Leonora? Muita gente Não, não existe isso, você né? sobrevive fora de qualquer lugar. É só você ter vontade de seguir em frente, vontade de trabalhar, você sobrevive. E depois outra, você não precisa fazer só isso. Tem tanta coisa que você pode fazer da vida, sabe? Você pode... eu, quando saí da Record, eu fui trabalhar com uma amiga minha, que eu queria saber como é que era essa parte de moda, de roupa, de tecido, de venda. Aí eu fui trabalhar com uma amiga minha para aprender como é que era, como é que escolhe o tecido, como é que escolhe o modelo, como é que vende, como é que é o contato com o público que está comprando. Aí depois eu fui fazer um estágio no Estadão. O Heleno era o diretor de redação na época, eu cheguei para ele e falei assim, não precisa me pagar, eu quero experimentar. Eu nunca trabalhei em impresso, eu quero experimentar. Aí ele me deixou ficar lá no Estadão, e eu acabei escrevendo uma matéria sobre carnaval e economia, foi super legal, para mim era tudo diferente, porque eu só cobria carnaval na avenida. De repente eu fui fazer uma matéria de economia no carnaval, sabe, uma matéria de economia, uma coisa hard, né? Mas abordando o carnaval. Então, tipo assim, aí fui aprender a cozinhar. O meu marido disse que hoje eu cozinho muito bem, mas eu fui por curiosidade aprender a fazer coisas, entendeu?
Então, tipo assim, você não sobrevive só de uma coisa. Você não deve saber fazer só uma coisa na vida. Você deve saber fazer várias coisas. Então, se não der para trabalhar como repórter, eu vou trabalhar como outra coisa, eu vou vender pipoca na esquina. O importante é você não desistir, você acreditar em você. Isso é o mais importante. E Não ter outra medo. coisa, e é isso que você falou, me vem muito na cabeça, o que é para muita gente o sucesso, para outros não é. E aí vai, assim, tipo, isso não é uma questão, é uma questão de realização pessoal também, né, Leonora? Você tem que estar feliz. Você tem que estar feliz. Você tem que fazer alguma coisa que te deixe feliz. O que adianta você trabalhar na emissora X ou Y e ser infeliz? Ser massacrado, ser espezinhado? Não vale a pena. Não é o meu caso, né? Mas não vale a pena. Então, tipo assim, se você está num lugar e você não é feliz, sai, vai fazer outra coisa. Se você está num lugar, você é feliz, mas você percebe que você está ficando acomodado, que as coisas não estão mudando, que você tem potencial para ser mais, para fazer mais, que é o meu caso, né? Na época eu falava assim, não, eu tenho mais potencial, eu consigo fazer mais coisas, né? Então, se eu ficar aqui, eu vou continuar batendo a cabeça no teto. Então, eu preciso ir para outro lugar onde o teto é mais alto, para eu conseguir subir um pouquinho mais. É isso. Você tem que Agora, reconhecer a hora de mudar. sim, isso é verdade. É você também saber até onde você quer ir também, né? E é aquilo Pois que eu é. sempre falo, né? Tipo, algumas pessoas, o meu canal tá chegando a 200 mil inscritos. E eu não ganho R$ 1 com ele. E aí todo mundo pergunta, pô, mas o dinheiro é bom. Eu trabalho em área da comunicação, mas esse canal me traz algo que é muito mais que dinheiro do que tá falando com você. Eu tô falando com você. Isso é um Não te prazer que eu deixa falei com feliz? tantos outros, sim, com tantos outros colegas seus, pessoas que valorizam esse trabalho que a gente faz. Então, Às vezes, é isso. às vezes não é só dinheiro, às vezes é felicidade. Sim, isso é fato. É Isso é conseguir, verdade. é conquistar, sabe? Tipo assim, quando eu me proponho a inventar uma comida, inventar um bolo, eu não estou visando ganhar dinheiro com aquele bolo, mas a hora que eu faço aquele bolo e aquele bolo fica delicioso e todo mundo come, todo mundo gosta, eu realizei uma coisa. Com O certeza. realizar, às vezes, é muito mais importante. Sim. Como você falou, o dinheiro é importante, claro, mas também não é um negócio que a gente não leva Você nada não, quando for embora, né? Não tem não, gaveta do caixão para isso. não, Mas não. você falou uma coisa, até sair um pouco desse assunto, mas você falou uma coisa interessante, que você cobriu o carnaval, né? Você falou que cobriu o carnaval. A Nossa, Globo, muitos anos. a Globo colocou num ano, não me lembro qual, o influenciadores foi um fiasco, voltaram os jornalistas, voltaram os repórteres. E aí se mostrou que o carnaval, a cobertura de carnaval não é nem um pouco simples. Eu queria que você Não. contasse como é que é ali um bastidor. Eu sei que faz Ó, tempo que você não faz, mas não mudou nada, né? O carnaval não. continua ali. Como é que era, Eleonora? Conta um pouquinho Olha, sobre isso. desde que eu me conheço por jornalista, por gente, digamos assim, eu cubro carnaval. Desde há milhares de anos eu cubro carnaval. Primeira coisa, você precisa ter preparo físico, energia. Segunda coisa, você tem que conhecer e depois tem que gostar. Que não adianta você colocar um influencer para cobrir o carnaval se ele não sabe nada, se ele não entende bulhufas de carnaval. Por exemplo, o carnaval é uma ópera. Poucas pessoas enxergam no carnaval uma ópera, mas ele é uma ópera. É uma história com começo, meio e fim. Cada ala é uma cena. Só que você tem que entender isso. Você tem que ver a música, entender as explicações das fantasias, entender por que aquelas fantasias têm aquelas cores, por que eles estão dançando daquele jeito, entendeu? Então tem todo um preparo antes. Não é só pegar um microfone, ir para a avenida e sabe?
Carnaval é uma história que tem começo, meio e fim, é uma ópera em vários atos. É uma coisa muito bonita. Você só precisa enxergar essa coisa bonita e entender essa coisa bonita. Mas cada coisa tem um porquê, tem um sentido. Não é por acaso. O cara que está sambando lá, o destaque, a moça bonita que está no destaque, na cabeça dela, ela é só um destaque que está lá para aparecer, para ser bonita na câmera. Mas para o carnavalesco, para o cara que montou o desfile, para o cara que escreveu o samba enredo, tudo aquilo é uma história. É um espetáculo que é uma história, é uma coisa bacana. E você precisa ter energia, porque senão você não aguenta, né? Porque é muito quente, é cansativo, você fica muitas horas em pé, às vezes é chuva, aí a chuva vai embora, vem o calor, não dá para ir no banheiro toda hora, então você tem que ter teu corpo. Aliás, para ser jornalista, você precisa treinar o seu corpo, porque você não tem banheiro toda hora, você não tem água toda hora, você não tem comida toda hora. Então, se você não treinar o seu corpo para essas três coisas, e também as suas emoções também precisam ser treinadas, porque elas não podem interferir naquilo que você está fazendo. É treino, mas as pessoas não percebem isso. Agora foi, tava sem áudio. E a gente vê que é uma maratona, porque é uma escola, por exemplo, atrás da outra, e é até o sol raiar. E aí você ia para outro dia de desfile também, não era apenas um, ou era os 2 dias? Não, quando eu estava na Globo, eu cobria os 2 dias do grupo especial aqui, saía no último dia daqui, pegava o avião e ia cobrir os dias do grupo especial lá, especial, se não me engano, que eram as escolas do primeiro grupo, né? As escolas mais importantes, Portela, Padre Miguel, tal. Ia lá e cobria todas e ainda fazia apuração. Então, eu cobria São Paulo e Rio. Que ia daqui para o Rio, que cobria aqui e cobria no Rio, era eu, o Maurício Kubrusli, acho que éramos nós dois, que fazíamos São Paulo e Rio, direto. Caramba, você fez... realmente, pelo menos 90 dias de férias você merecia. Não, a gente não tinha. Era um fim de semana e olha lá. Caramba, não, e realmente, né? Isso foi importante ter acontecido, porque as pessoas entenderam que não é apenas a pessoa que é famosa, influenciadora, que ela pode estar ali, pegar o microfone e falar, ficou ruim, voltaram atrás e botaram os jornalistas que já tinham feito as coberturas. Agora, são pessoas que conhecem, né? Conhecem o carnaval, né? Tem que conhecer. Eu vou contar uma historinha do primeiro carnaval que eu cobri no Rio de Janeiro. Eu fiquei na concentração das escolas. E naquela época tinha um senhor chamado Clóvis Bornai. Você já ouviu falar dele? Sim, sim. E o Clóvis Bornai, ele vinha num carro alegórico, né? Que era o Palácio do Catete, uma réplica do Palácio do Catete, né? E eu cheguei para ele e perguntei, dentro do enredo da escola, né? Qual é a história do seu ato, né? A sua cena aqui, né? Aí ele começou a falar, e a hora que ele começou a falar, ele chamou o palácio de Palácio do Cacete. Quando ele falou Palácio do Cacete, ele fez, símbolo fálico! E o pessoal cortou. Porque estava ao vivo. Sensacional essa história. Foi muito legal. Esse foi meu primeiro desfile de escola de samba no Rio de Janeiro, e a minha primeira entrevista foi o Clóvis Bornai, e ele tascou o Palácio do Cacete. Além dessa história, você teria alguma outra curiosa? Não precisa ser necessariamente do carnaval, mas alguma coisa que te marcou, porque são inúmeras histórias, mas alguma coisa que te marcou, enfim. Olha, carnaval tem mais algumas histórias engraçadas. Por exemplo, o Tom Jobim, ele estava desfilando como destaque, estava num carro alegórico, e eu estava na dispersão, onde termina o desfile. Sim. E ele não queria falar com ninguém. E eu subi naquele elevador que vai pegar ele, né?
E eu querendo conversar com ele ficou muito bravo, porque parece que ele tinha medo de altura, não sei, ele estava desesperado, ele queria sair dali, ele não queria falar com ninguém, mas esse homem ficou tão bravo comigo, porque eu queria entrevistar ele. Esse foi um. Uma outra coisa foi, sabe a Carla Pérez? Ela foi destaque também no auge do El Chan, né? E aí eu estava no fim do desfile, né? E aí eu fui e consegui fazer a entrevista com ela antes de todo mundo, tal, né? E a hora que eu estava dizendo, então, muito obrigada, o camarada aqui no meu ouvido, continua falando com ela, porque o Ibope está subindo, continua. Só que eu já não tinha mais o que perguntar para ela, né? Eu não tinha mais o que perguntar, eu já tinha perguntado tudo. Aí eu virei para ela e falei assim, vamos mostrar para o público que você sabe sambar? A coitada da mulher já estava com o pé em carne viva, deu até pena dela, mas coisas que aconteceram no carnaval. Tem história, não falta. E era uma briga ferrenha Globo e Manchete, né? Era um negócio que Sim. era briga de foice naquela época. Se bem que a Manchete foi uma coisa assim muito rápida, né? Mas tinha a Globo e várias outras emissoras, era Globo e Manchete, Globo e Record, Globo e Bandeirantes, sempre tinha alguém para até a Globo pegar lá a exclusividade do carnaval, mas era muito mais divertido quando tinha várias pessoas cobrindo, né? Porque era uma disputa, todo mundo queria chegar primeiro, todo mundo queria fazer primeiro. Aí é que estava o gostoso da coisa, né? Sim. Era uma questão assim do tipo que nem você falou. Aí você vive o entretenimento, né, também, porque é uma questão de tipo, o Ibope tá subindo, não é tão É, apenas o jornalismo, é o ponto de briga de um programa com uma transmissão com outra, né? é, é. Aí continua que o Ibope está subindo. Eu, meu Deus do céu, já perguntei tudo, o que eu vou perguntar mais para essa mulher? Mostra para o povo que você sabe sambar. Que dó do pé dela. Tadinha dela. Não, mas o importante é que o seu trabalho continuou e a audiência ficou mantida, né? Não tinha como. É, Mas com olha, certeza. agora você falou do ponto de entretenimento e a sua carreira com tantas coberturas tem dois pontos que muitas pessoas lembram e sempre perguntam para você em todas as entrevistas. Acho que você já falou bastante e eu acredito também quando eu te entrevistei pela primeira vez para o livro, a gente falou muito que é a questão do acidente dos Mamonas Assassinas e também da sua cobertura que você fez da morte do Gugu para a Band, né? Primeiro Uhum. para a Band e para a Band. Como você falou, você fez uma cobertura de um incêndio de uma favela. É uma tragédia como a perda de uma figura pública. São duas tragédias, mas distintas. Como é que é para você o ponto de equilíbrio? Você vê uma tragédia num ponto social, que é um incêndio de uma favela, ou uma enchente, ou uma banda de jovens que estava no auge, ganhando muito dinheiro, cai na Serra da Cantareira de um apresentador famoso. Como é que é para você lidar e a linguagem ou a forma de levar? É igual? É diferente? Como é que funciona para você isso? Olha, uma pessoa conhecida e uma pessoa desconhecida, para mim, elas têm o mesmo peso, a mesma importância. No caso de uma tragédia como o incêndio da favela ou a queda de um avião, eu vejo no meu trabalho uma forma de informar as pessoas daquilo que está acontecendo, ou acalmar o coração de algumas outras, ou fazer um serviço de utilidade pública, tipo, não venha para cá, ou isso foi assim, não foi assim. No caso da morte de uma pessoa querida, né, uma pessoa que faz parte da nossa vida sem nunca ter nos conhecido, digamos assim, é tipo assim, as pessoas, elas, elas comunham daquela dor, elas querem saber, elas querem emprestar a solidariedade delas, elas querem se unir àquela energia para acalmar o coração do ente querido daquela pessoa que foi embora, entende? Então, tipo assim, eu sempre tenho muito respeito pelas pessoas envolvidas nas reportagens que eu fiz e que eu faço. E eu acho isso muito, mas muito importante. E como é que fica? Porque a gente sempre vê
numa época, na época que a gente fala, por exemplo, dos Mamonas, que tiveram outras tragédias e tudo mais. Antigamente, a postura do repórter realmente na frente da câmera era uma postura um pouco mais distante. Hoje se quebra um pouco com o apresentador, às vezes com a voz embargada, com o repórter se emocionando. Isso era raro, isso não era uma coisa comum como é hoje em dia. Então, assim, a gente hoje se conecta muito mais, talvez, com os jornalistas, porque eles têm a rede social deles, enfim. Mas naquela época, não. E como é que era, Leonora, para você? A gente falou isso pessoalmente, mas eu queria abordar aqui. Para o repórter desligou a câmera, foi para casa, foi dormir, foi jantar depois de ver um incêndio, a queda de um avião, enfim, qualquer coisa do tipo, uma família que não morreu, mas perdeu a casa numa enchente, sei lá. Como é que é para o repórter, para você, o lado humano, depois que você desliga a câmera e tem que seguir tua vida, porque a vida não para, a notícia não para, como é que é? Durante o trabalho, a gente tenta manter a calma, tenta manter a cabeça iluminada para conseguir passar as informações corretas e de uma forma que as pessoas que estão do outro lado entendam aquilo que você está falando, entendam a situação e tenham a informação que elas buscam. No meu caso, depois, quando termina tudo, eu entro no meu carro, aí eu choro, enfim, aí eu me recomponho e vou seguir para a vida, porque a vida continua, eu não posso voltar, eu tenho que sempre ir para frente. E como é que você vê hoje em dia, por exemplo, teve o caso de um menino que entrou no zoológico e foi morto por uma leoa. Não sei se você viu sobre esse fato. Eu vi. Na verdade, ele entrou dentro do recinto, né? Isso. E aí a internet meio que já fez o tribunal deles. A gente vê hoje em dia que tem muitos veículos de comunicação no WhatsApp, no Instagram. As imagens são mostradas que são desnecessárias. Não vejo por que mostrar o garoto sendo atacado pela leoa. Isso não vai trazer nenhuma informação a mais ou a menos para nós. Aí eu entro num ponto que aí eu te pergunto, que é algo que a gente tem visto muito. Muitas pessoas que não são jornalistas acabam virando veículos de comunicação e muitas vezes explorando esses fatos chocantes, digamos assim, de uma forma para dar like, vamos dizer, ou visualizações, enfim. Como é que você vê isso? É um perigo para o jornalismo? Como é que você analisa isso? Oi. Oi, falhou? Voltou agora. Voltou agora. Eu perguntei assim, como é que você analisa essa questão dessas pessoas virarem veículos de comunicação? E se é um perigo para o jornalismo? Eu acho que é um perigo não só para eu não vou dizer perigo para o jornalismo, é um perigo para quem consome, porque você está consumindo uma coisa que não tem qualidade, você está consumindo uma coisa que é tendenciosa, você está consumindo uma coisa que é agressiva, entendeu? E eu não acho legal, eu acho que teria que ter um refinamento. O jornalista, ele faz um juramento quando ele se forma. Eu prezo esse juramento, eu prezo essa ética. Agora, uma pessoa X que não tem uma ética, ela quer likes, e o problema é que tudo agora é tribunal, né? A internet é um tribunal, a internet é uma terra de ninguém. Eu só fico triste porque as pessoas consomem informações que não são 100% verídicas, né? Então, é ruim, eu acho que quem perde sou eu, é você, são as pessoas que assistem, que consomem essas informações que não são corretas. Eu acho totalmente desnecessário você colocar um vídeo de uma leoa atacando uma pessoa
Eu acho totalmente desnecessário você colocar um vídeo de uma pessoa que está sendo assassinada. Eu acho desnecessário, eu acho que não precisa. Você já falou, você não precisa mostrar a imagem também. Você não precisa mostrar o sangue escorrendo. Qual a utilidade disso? E é interessante que quando a gente conversou, como você falou, na reportagem, com a câmera ligada, nada é censurado. Tudo se grava e é claro que tem um filtro depois disso. No Sim. caso dos Mamonas, que você fez a cobertura, você foi a primeira jornalista a chegar no local do acidente, etc e tal, de tudo que eu li, de tudo que eu estudei, é um dos casos, que teve vários, que foi explorado ao máximo, e principalmente a questão tétrica do assunto. O que ficou marcado para você dessa cobertura, em específico, do ponto, não julgando os outros, não é julgando os outros, mas do ponto desse fato, o que ficou marcado para você? Foi bem conduzido pela imprensa de modo geral? Qual lição que ficou para você desse fato? Porque é um ponto histórico, é um ponto que marcou o jornalismo brasileiro, mas o que ficou de lição para você, tanto profissionalmente, enfim, para outras coberturas que você fez? Olha, em todas as coberturas que eu fiz, não só dos Mamonas, mas do avião da TAM que bateu no prédio, enfim, é o lado meio sádico das pessoas. Por exemplo, quando o avião da TAM bateu no prédio, eu vi pessoas fazendo selfie com o avião pegando fogo atrás. É um lado meio sádico, né? Vou colocar, meio negro, né? E no caso dos Mamonas, muita gente pegando destroço, pedaço de coisas para guardar como souvenir. Eu achei isso um cúmulo do absurdo. Inclusive peças que poderiam fazer parte da investigação para saber a causa do acidente. Entende? Então, isso foi muito ruim, foi muito ruim. Agora, como eu disse para você, a gente filma tudo, a câmera não tem censura. Por quê? Porque quando a gente filma tudo, o nosso material, ele não funciona só na reportagem. Ele pode ser requerido pela justiça para fazer parte da peça de investigação. Então, quando a gente faz um acidente, quando a gente faz uma coisa, uma catástrofe, digamos assim, a gente sai filmando tudo. É óbvio que a gente não coloca tudo no ar, não põe tudo para o vídeo, para as pessoas assistirem. Mas parte do material produzido, muitas vezes, ele pode ser peça de investigação. Por exemplo, eu fui fazer uma vez uma reportagem em em Cáceres. Teve uma encenação de um sequestro de um ônibus, a polícia estava fazendo essa encenação para mostrar para as pessoas como é que eles trabalhavam, alguma coisa assim. Era um evento desse tipo ação global, né? Só que eles esqueceram de colocar bala de festim, eles colocaram bala de verdade nas armas. Morreu gente, teve gente ferida, e eu fui para lá com o meu cinegrafista, e nós conseguimos, através de tudo que nós fizemos, nós conseguimos identificar de onde saiu o tiro, qual foi o trajeto da bala, qual foi a bala que matou a criança. A gente conseguiu fazer traçar toda uma linha. E o nosso material foi requisitado pela Perícia Nacional, foi para Brasília o nosso material, fez parte do processo. Então, a importância da gente fazer tudo, porque às vezes as nossas câmeras, elas conseguem enxergar coisas que o perito que foi naquele momento, naquele local, não conseguiu. Você não só noticiou, você ajudou a elucidar um caso, seja ele qual for. Exatamente. Isso é o jornalismo, esse é o papel do jornalismo. Esse é o nosso trabalho. Prestação de serviço. Exatamente. Esse é o nosso trabalho de verdade. Eu digo que eu me sinto realizada, eu me sinto feliz quando eu consigo ajudar alguém, quando eu consigo fazer valer o meu trabalho em prol do bem-estar de alguém. De alguma forma, ajudei alguma pessoa.
Aí é importante. Tipo, é aí que dá vontade mesmo de continuar, né? Não é só a questão de você, como a gente falou hoje em dia, você querer mostrar uma imagem para chocar. Não, não é isso. É questão de que às vezes a imagem ela é importante para ilustrar um caso, mas ela não é um ponto para, não é apenas assim para like, como a gente fala, ou para não é imagem pela imagem. Não é imagem pela imagem, é imagem procurando uma coisa maior do que só mostrar uma imagem. Sim, e acho que às vezes, é claro que tem muitos jornalistas bons, mas eu acho que infelizmente no mundo digital que a gente está, é realmente desnecessário. Realmente eu fiquei, nesse caso do menino, que foi julgado, que foi falado, aí depois se entende a história, se conta a história. Também acho que o jornalismo é importante para mostrar a realidade dos fatos e contar o que uma pessoa sabia, mas que todo mundo já julgou. Sim. O repórter, ele tem que reportar, ele tem que recontar, ele não tem que criar, ele reconta. Entendeu? Ele recria aquele fato, ele recria aquela história. Ele não conta uma história, ele não cria uma história, ele não inventa uma história. Ser repórter é reportar. Não é dar palpite, não é julgar, não é nada, é recriar, é recontar uma coisa que aconteceu do jeito que ela aconteceu. Isso é ser repórter. E que você faz um trabalho excepcional. Agora, não, você faz. Você tenta e consegue. Agora, Leonora, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa. O ano que vem vai ter Copa do Mundo nos Estados Unidos. E tantos outros fatos que vai acontecer. Como é que está a tua agenda? Já está se preparando para as coberturas? Não. O que a gente pode esperar de você? Provavelmente eu não vou cobrir nada de Copa do Mundo. Eu tenho, como eu disse para você, eu faço prevenção, faço gerenciamento de crise, faço media training e a agenda está pesada, então não sei. Está querendo escapar de uma tragédia da seleção no campo, não quer. Não, mesmo porque eu cubro muito pouco esporte, né? Eu não sou a pessoa mais. Talvez eu possa ir para fazer algumas matérias de comportamento, mas existem tantos experts que eles vão mandar os experts em futebol, enfim, e eu não sou muito expert nisso, né? Só uma curiosidade, quando você, algumas coberturas que você faz que tem o povão atrás, gritando ali, com certeza você já deve ter pego muito isso, é chato? Não. Você nunca se incomodou? Não. Não, eu sempre consegui mentalizar bem aquilo que eu tenho que falar e fazer a coisa direitinho, nunca me incomodou, não, o barulho não me incomoda. Pra você ter uma ideia, quando eu fazia helicóptero, eu tinha, no meu ouvido, eu tinha o pessoal da chefia de reportagem, eu tinha o pessoal do controle geral, eu tinha o pessoal da coordenação, tinha o piloto, o meu técnico, o meu cinegrafista, e ainda a gente ouvia a fonia dos outros helicópteros, das outras que estavam voando. E tinha o delay, muitas vezes tinha o delay da programação, né? Então, eu já treinei bem a minha cabecinha aqui, não incomoda, não. Pelo contrário, às vezes dá energia para aquilo que a gente tem que fazer. E você trabalhou no helicóptero antes do Globocop? Não, o Globocop foi o primeiro helicóptero a fazer reportagem voando em São Paulo. Ninguém fez antes do Globocop. Então, eu fui a primeira repórter a fazer reportagem em São Paulo, ao vivo, de dentro de um helicóptero de televisão. Você foi a primeira? De televisão, eu fui a primeira. Como é que foi essa experiência para você? Isso é inédito, eu não sabia disso. Foi assim, olha, o Carlos Nascimento, ele tinha montado um jornal, na hora do almoço, que chamava São Paulo no Ar, ou era São Paulo Já, agora eu já não me lembro direito. São Paulo Já. E para o São Paulo Já, São Paulo no Ar era o outro jornal que eu fiz na Record. Então, no São Paulo Já,
ele tinha pensado em algumas coisas diferentes. Ele queria um helicóptero, ele queria uma moça do tempo diferenciada, né? Que era uma moça chamada Silvana Teixeira, que fazia... Um dia ela estava de guarda-chuva, outro dia ela estava de capa de chuva, de biquíni, não sei o quê, e tinha um helicóptero. E o helicóptero, eles tinham testado vários repórteres no helicóptero. E tinha um dia que eles iam testar o Caco Barcelos. Só que exatamente nesse dia, estourou o cemitério clandestino de Perus. E o Caco, que estava fazendo pesquisa, que estava investigando tudo mais, tinha que ir para lá, claro. A matéria era dele, ele tinha que ir para lá. E quando ele foi mandado para lá, eu estava chegando da rua, que eu tinha entrado 5 horas da manhã, eu estava chegando da rua na redação. Aí o chefe olhou para minha cara e falou assim, vai para o aeroporto que você vai entrar no helicóptero para fazer o teste do São Paulo já. Aí eu fui. Mas ninguém me disse como tinha que fazer. E como eu sempre gostei muito de voar, né, eu me senti feliz da vida, eu estava em casa. E aí eu comecei a fazer como eu imaginava que tinha que ser. E eles gostaram, tanto que eles não testaram mais ninguém. Eles já tinham testado várias pessoas. E aí eles falaram, não, ela já ficou a cara, é isso que a gente quer, é isso, e eu fiquei. E aí eu fazia aquilo que me dava na telha, sobe, desce, surfando no céu, sabe assim? Que legal, que bom. Então você foi a primeira mulher, a primeira repórter, a primeira jornalista a fazer uma transmissão ao vivo no jornal da televisão em São Paulo. Eu acho que do Brasil. E tenho a quantidade de horas de voo que eu tenho voando, eu acho que muito piloto ainda não tem. E você pegou uma época que não tinha o microfone, desculpa, microfone não, a câmera na ponta do helicóptero, não. Era o cara com a câmera aqui e você aqui com o microfone, certo? Nós voávamos um Jet Ranger, o helicóptero. Eles fizeram um rack de madeira, onde o equipamento estava colocado dentro desse rack de madeira e amarrado com esse enforca-gato, né? A gente tirava a porta, eu sentava no banco da frente virado ao contrário para o painel, e o cinegrafista sentava no outro. Então, a gente tinha a lateral do helicóptero. E aí, eu ficava com as pernas para fora, assim, brincando. Às vezes, esquecia de botar o cinto, e a gente voava, achava ótimo aquilo. Quer dizer, hoje em dia, quem vê tudo bonitinho, a câmera está aqui, a repórter... Não, hoje você voa de porta fechada, com ar-condicionado. A gente não, a gente voava sem porta, né? Só com o cinto de segurança do banco, a câmera amarrada num rabicho, assim, amarrava a câmera para ela não ter o risco dela despencar lá de cima. Então, ela amarrava Sabe aquele PQP que tem igual do carro? Sim. Tinha um no helicóptero? Então, amarrava no PQP e amarrava na alça da câmera, aí ficava o cinegrafista de frente para mim, né? Porque virava o banco ao contrário, eu ficava do lado do piloto, aí ficava o cinegrafista, do lado do cinegrafista o técnico, que ficava monitorando lá para mandar o sinal para a torre. Que coisa! Era raiz, né? Bem raiz. E só para, antes de finalizar, me lembrei de uma coisa que eu fiquei fascinado na época, eu era moleque, tinha 8 anos, quando o Senna ganha o GP do Brasil de 93, que ele sai no meio do povo, o helicóptero da Globo desce e fica muito próximo, e realmente dava para ver o câmera para fora. Era um negócio assim que hoje, ok, a gente tem o drone, nem precisa tanto do helicóptero. Nem precisa tanto, né? Mas ó, quando teve quando teve uma disputa do campeonato, acho que era a Taça Brasil, que jogava São Paulo e não me lembro qual era o outro time, no estádio do Morumbi. Era o Domingão do Faustão. E estava chovendo, inclusive. E a gente ficou girando assim, ó. Dava para esticar a mão e fazer um carinho na cabeça do torcedor lá embaixo. Era muito divertido. Era maluco, era muito legal. E eu não sei porquê, talvez, não sei se é nostalgia minha, mas por mais hoje que é legal, a gente tem imagem limpa, HD, etc e tal,
parecia que era uma imagem viva ali do helicóptero. Era muito legal. Bom, era muito legal, sim. A gente já vai encerrando aqui. E para encerrar, eu vou falar uma coisinha que falou dessa questão do prazer do trabalho e tal. O prazer que eu tenho é de falar com você, Leonora, porque a segunda vez muito que obrigada. a primeira foi pessoalmente, porque você foi uma pessoa que eu vi, que eu acompanho até hoje, que eu cresci assistindo e que a gente não se decepciona, porque eu não me decepcionei com você nem profissionalmente e muito menos pessoalmente. Você é uma pessoa atenciosa, você é uma pessoa, além de ser agradável, é muito generosa por colocar o seu tempo à minha disposição pela segunda vez. Te agradeço de coração e desejo um 2026 de muito trabalho e muitas felicidades e saúde para você. Muito obrigada para você, obrigada por essa conversa, esse papo foi muito gostoso, e obrigado para os seus telespectadores, ouvintes, né, seguidores. Muito obrigada aí, foi um prazer estar com vocês, e é bom fazer aquilo que a gente gosta. Com certeza, e para você que acompanhou até agora esse bate-papo, essa entrevista, eu agradeço muito a audiência aí, vocês estarem acompanhando o arquivo mais uma vez, e é isso. Muito obrigado e até a próxima. Não esquece de dar o like para ele, hein? Por favor, tô tendo aqui uma propaganda perfeita aqui. Obrigado. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.